dia, tudo bem com vocês? E hoje nós estamos num ritmo muito legal. Ó, escutam. Escutem aí. Ó. Quem lembra dessa música, gente? Estamos hoje no ritmo da capoeira. E antes da gente começar a falar sobre a nossa aula, eu gostaria de relembrar com vocês um momento muito legal. Segura aí que eu já vou mostrar para vocês. Vocês gostaram? Foi muito legal esse dia, gente. Foi a nossa apresentação lá no Teatro Dercy Gonçalves, no Grajaú. Vocês lembram? Nesse dia nós tivemos uma apresentação do grupo de capoeira. Apareceu aí no vídeo nosso amigo Eric, não foi? O nosso amigo Danilo também que participou, que foi muito legal na nossa capoeira. Mas, ô tia, o que a capoeira tem a ver com a nossa aula de hoje? Tudo, gente. Vocês sabiam que hoje, dia 20 de novembro, é uma data muito especial, uma data muito importante aqui no nosso Brasil, que é o Dia da Consciência Negra, certo? É o Dia da Consciência Negra. Mas, ô tia, para que serve o Dia da Consciência Negra? Vocês lembram, gente, que há muito tempo atrás, o nosso povo, que era o povo brasileiro, viveu escravizado, não é verdade? Mas por que você está falando que é o povo brasileiro, tia? Porque os povos que formaram o povo brasileiro vieram de várias partes do mundo, entre eles o povo africano. O povo que veio da África, os negros, eles vieram para o Brasil e trabalhavam aqui durante muitos e muitos anos como escravos. Eles apanhavam, eles comiam pouco, não é? Eles sofreram muito aqui no Brasil. E depois que a escravidão acabou, o povo africano, eles não conseguiram voltar para a terra deles. Muitos deles ficaram aqui em troca de comida, em troca de um lugar para dormir. E aí eles foram se casando com índios, se casaram com brancos, formaram uma família aqui no Brasil. E aí foi assim que surgiu o povo brasileiro. Por isso a tia está falando povo brasileiro, mas na verdade são os povos africanos, os negros africanos, não é? Aqui no Brasil nós temos a chamada miscigenação, que é a mistura de diferentes povos, diferentes lugares do mundo. Os principais foram os brancos, os negros africanos e os índios. Os negros eles contribuíram muito para a formação da nossa cultura. Vocês sabiam? Pois é. E o dia 20 de novembro é em homenagem à morte de um negro chamado Zumbi dos Palmares. Vocês lembram que a tia contou uma vez que os escravos africanos, quando eles trabalhavam aqui, naquele trabalho forçado, que era muito difícil, muitos deles tentavam fugir. Eles não queriam viver escravos a vida inteira, então eles fugiam. E o lugar para onde os escravos fugiam era chamado de quilombo. Existia um quilombo aqui no Brasil, que era um quilombo muito grande, o principal de todos os quilombos, se chamava Quilombo dos Palmares. Hoje em dia ele fica na Serra da Barriga, lá no estado do Alagoas. E quem era o chefe desse quilombo, do Quilombo dos Palmares, era Zumbi. Olha o Zumbi aqui, ó. A foto dele aqui é essa aqui, ó. Esse é Zumbi, tá vendo? Zumbi, ele era o chefe do Quilombo dos Palmares. E ele sempre ia lá e resgatava várias pessoas, vários negros africanos e colocava dentro do quilombo. Só que eles tinham que ficar ali escondidos, porque se os portugueses descobrissem, eles iam lá e iam pegar aquele povo todinho de novo, matavam muitas pessoas e transformavam outras em escravos de novo. Então eles não podiam aparecer, eles tinham que ficar lá escondidinhos dentro do quilombo. Porém, Zumbi tinha um tio que se chamava Gangazumba. Estão vendo? É esse daqui. O tio do Zumbi, ele ficou encantado com as coisas que tinham no Império, ficou encantado com a riqueza. E ele pensou que se ele denunciasse Zumbi,
os povos portugueses iriam dar para ele tanta riqueza, né? Para ele ficar rico também e ele iria ser livre. Então, o que Gangazumba fez? Ele foi lá e denunciou o sobrinho dele, que era o Zumbi dos Palmares. Então, quando ele foi denunciado, os portugueses conspiraram contra o povo do Quilombo. E ao contrário do que muita gente pensa que no Quilombo dos Palmares só tinha gente negra, não. No Quilombo dos Palmares não tinha só gente negra. Tinha gente branca também, tinha gente de vários lugares que não tinha condições de morar no lugar onde os portugueses viviam. Então era uma misturada de povos danado, mas a maioria deles era negro. Só que quando o rei ficou sabendo que o Zumbi estava escondido lá no Quilombo dos Palmares, graças ao tio dele, Gangazumba, ele foi lá e levou o exército dele todinho, destruiu o Quilombo dos Palmares, matou muita gente e entre esses mortos estava Zumbi. E foi justamente no dia 20 de novembro. Foi por isso que nós colocamos aqui essa mãozinha negra, olha, para representar. Então, por isso que o dia 20 de novembro sempre é feriado nacional, porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares. Muitas pessoas hoje em dia ainda têm preconceito com pessoas negras, não é verdade? Preconceito existe. Às vezes as pessoas não gostam de falar, não vou falar sobre isso, mas é uma realidade, gente. Muitas pessoas têm preconceito. Tem lugares que o negro entra que ele não é bem tratado só por causa da cor da pele, não é verdade? Isso é muito feio. E o dia 20 de novembro, ele relembra muito essa questão do negro, né? Do preconceito. Nós devemos tratar as pessoas igualmente, independente da cor da pele. Porque o Senhor Jesus, quando ele nos fez, ele criou vidas, seres humanos. Ele não criou raças, né? Raças diferentes, não. No dia 20, nós tivemos aqui vários eventos, né? No dia 20 de novembro, teve vários eventos aí no Rio de Janeiro inteiro, falando sobre o Dia da Consciência Negra. Inclusive, lá no centro do Rio, nós tivemos a visita do rei da Nigéria, gente, foi muito legal. O rei da Nigéria foi lá e eles falam um idioma chamado Iorubá. Olha que legal, ó. Iorubá, além de ser um idioma, também é um povo nativo que vive na África. E esse povo aqui, Iorubá, ele contribuiu muito para a formação da nossa cultura. Inclusive, tem palavras que nós falamos que vieram dessa língua. Igual a palavra loja. Loja é uma palavra em Iorubá. A palavra acarajé. Acarajé é uma comida baiana. A galera que veio aí do Nordeste deve conhecer o acarajé, não é verdade? Na verdade se diz acarajé. A palavrinha jé significa comer. A comida mesmo se chama acará. Então, acarajé, comer, acará. É uma palavrinha de origem iorubá, que veio lá dos povos africanos. Assim também como a comida feijoada, não é? O samba. Quem gosta de samba aí? Eu adoro samba, gente. Vocês lembram que nós tivemos aí um pedacinho de samba no Balé do Rio? Tivemos também um pedacinho de samba lá na apresentação que a gente fez no Grajaú com a Lorena e o Fabrício. Vocês lembram? A gente vai fazer um cineminha para a gente poder reassistir a nossa apresentação lá. Foi muito legal. Mas enfim, então o povo Iorubá, que é o povo africano, eles contribuíram muito para a formação da nossa cultura brasileira, certo? E, inclusive, eles não trouxeram só comidas, palavras e danças, não. Além do samba, eles trouxeram também a capoeira, que era uma dança, mas também uma luta típica do povo africano. Trouxeram também os penteados, olha que legal. Tem duas meninas aqui na foto, o penteado delas está muito legal. Essa primeira aqui, olha que bonita que ela é. Ela está usando um cabelo em forma de dread, estão vendo, ó? E essa outra menina aqui, olha, está usando tranças. Olha que legal. São muito bonitas as duas, né? O dread é diferente da trança. Na verdade, o dread, gente, é uma palavra que não era usada de forma muito legal para os negros quando eles vieram aqui para o Brasil. Porque dread, na verdade, se refere a dreadful. Dreadful significa monstruoso ou horrível. Nossa, tia, que coisa. Pois é. Mas sabe por quê? Porque os
os negros antigamente, quando eles vinham trabalhar aqui no Brasil como escravos, eles viam todo mundo lá no porão do navio. Lembra que a tia contou para vocês? Lá no fundo do navio ali tinha rato, tinha barata, não tinha higiene nenhuma, eles tinham que fazer as necessidades ali mesmo, porque não tinha banheiro. Então as meninas e também os homens, eles não tinham como pentear o cabelo, não é? E aí o cabelo deles crescia assim todo emaranhado, todo embolado. E aí por isso deram esse nome de dread, que é o dread full. E aí depois de muito tempo o dread passou a ser usado mesmo normalmente, não só na África como também na Índia e em alguns lugares do Japão, por questões religiosas mesmo, né, para poder adorar lá os deuses deles. Agora a trança, olha que legal, gente. As tranças, elas são bem caprichadas, estão vendo? E elas podem ser feitas de vários jeitos diferentes. Essa menina aqui, por exemplo, ela fez uma trança aqui, não é? Acho que é raiz que se chama, as mamães trancistas aí me ajudem, se não me engano é trança box, trança raiz, enfim. É uma trança que tá agarrada na cabeça. E aí ela juntou todas essas tranças e fez um coque, tá vendo? Mas ela pode também ser trança solta, existem vários tipos de trança diferentes. O legal é que as tranças, gente, na verdade, elas não eram só um enfeite pro cabelo. As tranças, na época da escravidão, elas eram como se fosse um código de fuga. Vocês sabiam? Pois é. Cada trança representava um lugar diferente para onde eles iriam fugir. Então, se eles fizessem a trança de um jeito, eles iam para um quilombo. Se eles fizessem de outro jeito, como não podiam falar, né, para onde que ia fugir, então pela trança eles já sabiam. Era uma forma de comunicação. As tranças eram muito importantes. Então, elas eram usadas na África e aí foram trazidas aqui para o Brasil. Com o passar do tempo, as pessoas passaram a usar somente como enfeite mesmo para o cabelo, não é? E além delas mostrarem códigos de fuga aqui no Brasil, elas também mostravam a que tribo a pessoa pertencia. Porque dependendo da tribo que a pessoa era lá na África, que a gente fala assim também, né, eram povos nativos, dependendo da tribo, usava-se um tipo de trança diferente. Então, cada tribo tinha sua trança própria, certo? Então, fazia parte da cultura deles e foi incorporada à nossa cultura. Tanto as tranças, quanto também os dreads. Então, olha como que o negro contribuiu para o povo brasileiro, né? Para a formação do povo brasileiro. Se não fosse o povo negro, talvez a gente não teria tanta diversidade aqui no Brasil como tem hoje em dia. Então, a tia quer que vocês assistam o vídeo de hoje no Capricho. Assistam várias vezes, se for possível, né? Se for preciso, porque tudo que nós falamos aqui na aula de hoje vai cair na prova, certo? E aí a tia colocou no caderno de vocês, olha que legal, uma menina que ela tá com umas trancinhas aqui, olha. É até bem parecida com essa daqui da foto que nós vimos, estão vendo? Vocês vão pintar essa menina bem bonita, no capricho, pintem o cabelinho dela caprichado, bem bonito. Pode colocar trança colorida, que hoje em dia tá super na moda. E naquela época dos povos nativos também usava-se trança colorida. Eles colocavam enfeites no cabelo, não é? Para poder ficar bem colorido, bem bonito. E no caderno dos meninos, a tia colocou, olha, um jogo de capoeira. Olha que legal. A capoeira é essa luta, não é? Ou essa dança típica do povo africano que veio parar aqui no nosso Brasil. Então, façam bem bonito. O povo maiorzinho que já sabe ler, já sabe escrever, tem o domínio da escrita e da leitura. A tia colocou também para vocês, de acordo com o vídeo, escreverem o que vocês aprenderam a respeito do dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. O dia para a gente refletir, para a gente pensar, né, sobre toda a história do nosso povo ancestral, tudo que eles já passaram, o quanto que eles contribuíram para a nossa cultura e o quanto que a gente precisa valorizar esse povo, né? Jogar fora o preconceito e aí valorizar a cultura deles, que também é a nossa, certo? Então façam bem bonito. Beijo para todo mundo. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho.